São Lucas, capítulo 7 e o versículo 11. Logo depois, Jesus foi com seus discípulos à cidade de Naim. Perceba. E uma grande multidão o seguia. Quando ele se aproximou da porta da cidade, estava saindo o enterro do único filho de uma viúva. E uma grande multidão da cidade a acompanhava. Quando o Senhor a viu, sentiu profunda compaixão por ela. Não chore, disse ele. Então foi até o caixão, tocou nele, e os carregadores pararam. E disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem que estava morto se levantou e começou a conversar, e Jesus o devolveu à sua mãe. Você crê nisso? Algumas coisas Deus vai devolver para você. Aleluia. Eu sinto Deus aqui, hein? Algumas coisas Deus vai devolver. Não, você não me ouviu ainda, igreja. Jesus vai devolver algumas coisas. Já pensou se agora, quando você chegar lá na tua casa, na tua empresa, já no portão da empresa, no portão do teu lar, há algumas coisas acontecendo por você? E se você acredita no que eu estou falando, meu irmão, acredite mesmo, porque a terceira pessoa da Trindade está agindo naquele lugar. Enquanto ele age aqui, ele age lá. Se ele age lá, ele age aqui. Deus da glória, eu posso sentir o Pai, eu posso sentir o Filho, eu posso sentir o Espírito Santo de Deus. Eu quero que você feche seus olhos agora. Nessa mesmo foco que o pastor Luiz trouxe em oração, nós vamos falar com Deus uma vez mais. Feche seus olhos agora comigo. Senhor Deus e eterno Pai, estamos aqui diante da Tua presença singular nessa noite, onde nós sabemos, ó Pai, que nós não viemos apenas para o templo, para apenas cultuar, mas é para que Tu venha falar conosco, para que Tu venha tocar em nossos corações, para que Tu venha nos cercar, Senhor Deus, e nos dar a fé que necessitamos nessa noite, Pai querido. Fala com o Teu filho, fala com a Tua filha, essa que veio de longe, essa que veio de perto, Pai, esse homem que veio cansado, esse homem que veio sem esperança, essa mulher que chegou em desespero, essa criança, esse jovem, esse adolescente, que foi orado aqui por pessoas, que essas pessoas que intercederam não acreditam mais que esses filhos voltarão a ter vida espiritual. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós oramos agora, que Tu venha acrescentar a fé desses homens e mulheres, Pai, porque nós acreditamos que essa Tua palavra terá o endereço certo nessa noite, ao coração de cada servo. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados, nessa hora, à guisa de introdução, 3 fatos devem ser destacados. Olhe para cá. 3 fatos nessa história. Jesus havia terminado o Sermão do Monte. Alguns exegetas, historiadores relatam que foi praticamente mais de 6 horas de pregação. 6 horas de ensino, trazendo as particularidades principais dos padrões de Deus. Jesus estava envolvido com o Espírito Santo, mesmo que o Pentecostes não havia chegado ainda. Nós vamos apresentar aqui que ele trouxe de uma forma direta a plataforma do reino. Nesse sermão, nessa planície, onde ele ministrava, Jesus operava grandes obras através da fala, de uma forma piedosa. Ele pregava aos olhos e também para os ouvidos da multidão. Jesus estava voltando para Cafarnaum após a mensagem. Ele estava agora ali, sendo na verdade quase que expulso de Nazaré. Ele fixou agora uma residência em Cafarnaum. E ali estava um posto de fiscalização romana. E ali nessa cidade, situada a parte noroeste do Mar da Galileia. A geografia fala que isso fazia a rota a Damasco, Jerusalém. E Jesus estava abrindo a porta do reino para os gentios, falando, ensinando e pregando, e sabendo a veracidade das coisas, representando Deus na terra, representando o Pai na terra. E ali, meus irmãos, havia um centurião. Antes dessa cena, havia um centurião romano, era um gentil,
e estava destacado em Cafarnaum como um líder da ocupação romana. Mas mesmo assim, ele amava o povo judeu. Ele financiou a construção de sinagogas e era respeitado pelos líderes religiosos. Lucas, mais do que qualquer evangelista, ele destaca o aspecto universal da salvação e deixa claro que Jesus veio não apenas para trazer salvação aos judeus, mas também trazer salvação aos gentios. Por isso, nessa noite, meu irmão, você faz parte desse projeto. Não, você não me entendeu. Você também faz parte desse projeto. Aquilo que ainda não foi recuperado, Ele pode recuperar. Ele vai recuperar o teu filho, Ele vai recuperar a tua mãe, Ele vai recuperar o seu pai, Ele vai recuperar as suas finanças, Ele vai recuperar o seu ministério, Ele vai recuperar a tua fé. Oh Deus da glória, aleluia, aleluia, aleluia. Mas o autor lucano, ele demonstra nesse capítulo 7, essa mensagem que vamos pregar. Antes desse momento que nós lemos agora, Jesus havia curado um servo do centurião. Esse homem agora, que estava tendo uma reclamação devido à situação difícil que o servo desse capitão estava sentindo. Ele que era um líder de uma corporação de 100 soldados romanos. Ele nem precisou, meu, escute só, ele procura Cristo. E Jesus nem precisou ir até o local, e muito menos falar. Aconteceu a cura do servo do centurião. Meu irmão, Deus não precisa nem ir lá, Ele já fez. Você está entendendo o que eu estou dizendo aqui nessa noite? Eu sinto o meu corpo tremer espiritualmente falando. Ele não precisa liberar nada, Ele já fez. Haverá coisas espirituais, eu volto a dizer, por você, há algumas coisas que vão acontecer. Jesus estava envolvido de virtudes. E agora diz a história sagrada, no versículo que eu li, capítulo 7, versículo 11, que aconteceu pouco depois disso. Ele agora tem o desejo de estar indo a um lugar chamado Cidade de Naim. Essa localidade, onde havia ali, juntamente com ele, multidões e discípulos. Ele agora percebe, o versículo 12, através do autor, é muito claro. E quando chegou perto da porta, Jesus, eis que ele via, levando um defunto, escute só, um filho de uma única mulher, um filho único, que era viúva, e com ele havia uma grande multidão. Essa Naim, para que você tenha uma ideia, era uma pequena vila, de aproximadamente 10 quilômetros ao sul de Nazaré. Ali nós começamos a entender que era um lugar muito simples, na proximidade do Monte Tabor ao norte e do Monte Gilboa ao sudeste. E o que nós entendemos agora, que neste momento, nesse capítulo 7, versículo 1 e 12, acontece agora um encontro de dois grupos. Primeiro, uma caravana da vida e outro, uma caravana da morte. Havia dois filhos, Jesus, o unigênito do Pai, vivo, destinado a morrer e ali seria ressurreto. E um filho único da viúva, morto e destinado a viver. Olha só, dois sofredores, uma viúva enlutada e Jesus, o homem de dores. E dois inimigos, a morte, o último inimigo a ser vencido, e Jesus, aquele que matou a morte e arrancou o aguilhão. Meu amado irmão, Deus está repreendendo o espírito de morte que talvez está rondando a sua casa, está fazendo você ter desejo de suicídio. Há um poder de Deus nessa noite sobre a igreja aqui central. Oh Deus da glória! Agora essas caravanas se encontram diante de um coral da morte, mas o solo da ressurreição prevalecia. Quem estava agora andando naquele solo era Cristo. E irmão, isso aqui entenda, nesse exato momento, os pés de Cristo andam aqui. Eu lembro muito bem quando estávamos na convenção, pastor Luísio, pastores, que nós tivemos uma experiência lá em Criciúma, quando foi se ouvir os passos de Deus. Foi forte demais, na época da central. E meu irmão, acredite se quiser, Jesus ele anda aqui, ele anda no seu lar, ele anda onde você está, ele está contigo no carro, andando de bicicleta, aonde você estiver, ele vai andando. Os pés de Jesus estão preparando o lugar para aqueles que confiam.
Era ele que estava andando, era ele que estava caminhando naquele solo, mas ali havia um espírito de morte. O rapaz estava morto, era uma caravana mortal, mas ele representava a caravana da vida, aquilo que via trazer ressurreição. Eu quero dizer algo de Deus para você. Você pode achar que a coisa não vai fluir, mas Deus está aqui para ressuscitar aquilo que é necessário que seja ressuscitado, aquilo que você precisa, Deus vai ressuscitar. Oh, levante a tua voz agora e adore o nome de Jesus. Há uma ressurreição para acontecer em teu favor. Escute, coisa tremenda. Aqui é o primeiro milagre de ressurreição operada por Cristo. É a primeira. E o que nós temos que entender, meu irmão, o que estava envolvido em Jesus era algo poderoso. Ele estava tão fluindo no Espírito Santo, meu irmão, que ele nem forçava nesses dias. Irmão, aqui nessa noite, Jesus não precisa nem forçar. Ele vai fazer coisas extraordinárias pela tua vida. Há uma força de Deus, meu Pai eterno. Aleluia, aleluia, aleluia. Mas quando chegou perto da porta da cidade, ele estava na porta da cidade, irmão. Escute só o que Deus nos deu aqui. Esse que levava ali um defunto, filho de uma única viúva. Mas nós temos que entender que esse episódio há 3 tragédias. Olha só, a morte de um jovem, mostra aqui nessa hora, que na época, morrer na juventude era considerado uma grande tragédia. Isso era terrível. Mas a morte de um único filho era uma tragédia ainda maior. A morte de um filho único de uma viúva era o ponto culminante da tragédia. A mulher viúva estava enterrando seu único filho. Nós temos que entender uma coisa agora. Aí você vai dizer assim, mas morreu, acabou tudo. Não é assim. Se nós vamos para a cultura judaica, você vai entender o que estava acontecendo. Escute só. Porque a cultura judaica, o filho não nasce como nós acreditamos na nossa cultura brasileira. Na cultura judaica, nasce um filho e ele é a prolongação da história. Ele é a prerrogativa da história. A história vai continuar porque ele é homem. Está morrendo um homem na família dessa mulher. Porque os judeus sem a família familiar, isso não é nada bom. Isso é pobre, é miserável. Eles são colocados no canto. Essa mulher estava perdendo o quê? Um filho que representava toda a geração dela. A viúva não ia enterrar seu filho, exatamente. A viúva estava enterrando a história dela. Meu Deus do céu, oh aleluia. Eu sinto você aflito aqui nessa noite. Eu sinto você tenso aqui. Enquanto estamos pregando aqui, há uma tensão sobre você. Mas eu vou dizer algo de Deus para você. Jesus vem acalmar o teu coração. Não, você não me entendeu. Jesus veio acalmar o teu coração, filho. Jesus veio acalmar o teu coração, mulher. Há um pavor no seu coração, minha irmã. Há um pavor, irmão. Quando essa viúva enterrava seu único filho, a viúva não teria que enterrar apenas um filho, mas a história familiar dela. A viúva não teria mais filhos nenhum, não teria netos, e assim sucessivamente. Essa morte era uma das colunas da família na cultura judaica. Essa mulher era viúva ainda, sem marido, e o único filho macho estava morto. A história estava indo para o caixão. A história estava indo para ali, para aquele local terrível, aquela caixa, aquela localidade que era o único final de um estágio de um ser humano. Estava lá agora, o féretro morto. Isso aqui é muito sério, meu irmão. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Essa viúva perdeu agora a história da sua família. Mas eu preciso fazer você entender. Talvez você não acredite, mas eu vou dizer algo para você. A história da tua família vai continuar. Não, eu vou falar até você entender. Talvez nessa hora você veio pela última vez reunido como uma família. Talvez nessa noite você veio a última vez pensando em se separar. Talvez você venha nessa noite dizendo, eu vou deixar isso de lado porque eu não aguento mais. Deus vai fazer a história do teu casamento continuar. Deus vai mudar a história da sua esposa. Deus vai mudar a história do seu filho. Deus vai mudar a história do teu marido. Deus vai mudar a história da enfermidade em que você vive. Deus vai mudar a história da vida financeira que você se encontra. Deus vai mudar a história dos teus netos, das suas netas. Deus não vai deixar você acabar desse jeito. Oh, oh, aleluia, aleluia. Talvez o diabo está achando que a tua perspectiva de vida acabou. Eu me lembro de um outro episódio similar a esse. Sabe, Marta e Maria choraram assustadoramente pela morte de Lázaro. Sabe por quê? Porque Lázaro morresse, não havia mais história na família, não iria continuar. Esse homem geraria a história. E elas estavam desesperadas. A viúva de Naim estava chorando. Olhe para cá.
É aqui que eu inicio minha mensagem. Porque ela não estava enterrando o filho, ela estava enterrando a história da família. Escute, nós temos que entender aqui nesse episódio, a viúva deixa para trás sua esperança, e ela tem pela frente agora apenas a solidão. É o teu caso aqui. Perdeu coisas importantes? Olhe para cá, irmão. Perdeu coisas preciosas nessa pandemia, e você se sente só, numa solidão incomensurável. E você está aqui nessa noite ainda dizendo: por que eu perdi isso? Por que eu perdi aquela minha mãe? Por que eu perdi o meu pai? Meu irmão, eu tenho uma palavra de Deus. Deus sabe o que faz. Não, você não me compreendeu. Deus sabe o que faz. Não, você não me compreendeu ainda. Deus sabe o que faz. Oh, aleluia. O mundo dessa mulher desaba. Eu quero ser hoje aqui. O mundo desabou para você. Você perdeu algo importante. E é nesse momento que muitos pregadores não entendem, pastor Luiz, pastores, obreiros, irmãos e irmãs. Não distingue o que Jesus faz. E nós não fazemos isso. Jesus agora está preocupado com o que nessa cena? Ele diz o seguinte no texto, o autor Lucano: e quando chegou perto da porta da cidade. Quando nós vamos traduzir essa palavra chegou no original grego, é muito profundo. Não é como você está pensando, que apenas estar na porta da cidade, não. A ideia no grego aqui é juntar uma coisa àquilo que está morto. Ou seja, ele veio para mudar aquilo que estava morto. A chegada dele é o seguinte: ele veio bem antes de você chegar aqui hoje. Bem antes. Então ele já viu o seguinte, a tua situação, e ele já está agindo por você em coisas extraordinárias aí. Te prepare para aquilo que vai vir. Você está entendendo, meu irmão? Escute o que eu estou te falando. Isso aqui é muito sério. Chegou agora Jesus perto da porta da cidade. Mas o que isso quer dizer? O que isso quer definir? Jesus chega. Isso significa que no fim de alguma coisa que sairia da cidade, que era um caixão, esse algo que era o fim, para Jesus é recomeço. Não, você não me compreendeu. Irmão, é o teu caso aqui nessa noite. Talvez o caso está encerrado. É o fim, é uma desgraça, não tem jeito. Para Jesus é recomeço. Para Jesus é recomeço. Ele está perto daquele lugar aonde você teme. Jesus está lá e vai entrar e vai recomeçar esse negócio que você perdeu. Meu Pai da glória. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Jesus sabe a tua dor, irmão. Jesus sabe a dor sua. E sabia a dor da mulher. Olha só. Essa viúva estava sentindo algo pesaroso, avassalador, maior do que a dor de qualquer outra demais pessoas que podiam ter uma experiência. O pesar da morte do seu filho deixou essa mulher chorosa. Olha só. Isso aqui é muito sério. Escute com atenção. Jesus está indo ao encontro dela por causa da dor dela. Jesus ainda hoje está ao teu encontro por causa dessa dor aí, ó. Entenda como achar melhor. Essa dor aí é a atenção de Deus sobre você. Oh, você perdeu de dar um glória a Deus, hein? Jesus está preocupado com essa dor. Não, Deus está falando forte nesse lugar. Essa dor emocional, essa dor psíquica, essa dor física. Jesus botou o olho aí. E faz tempo, hein? Não é verdade? Ele tem te visitado no banheiro com aquelas dores. Só Deus sabe quantos remédios você toma por dia e ninguém compreende. Você está vestido desse jeito, ninguém sabe o que você passa. Oh, xaraiacandarabagá. O que nós temos que entender agora, no contexto, no versículo 13, e vendo, a palavra vendo aqui no grego é eido, olhar com os olhos, ou seja, aqui não foi espiritualizado. Aqui Jesus olhou para ela, havia uma caravana, muitas pessoas, mas ele fiscou o olho nela. O olhar de Deus está em algumas pessoas já há dias. O olhar, irmão, isso aqui eu sinto tanto a presença de Deus enquanto eu falo isso. Há um olhar de Deus aqui sobre pessoas. Irmão, Jesus não vai deixar isso acontecer como você acha que vai acontecer. Jesus fez a mulher, ela percebe. Jesus agora enxerga a dor da viúva. O importante notar é que Jesus não vai até o morto. É isso que é o que fascinante aqui. Não vai até o caixão, preste atenção, irmão. Algo que Deus nos deu. Jesus, ele vê a viúva, preste atenção. Jesus moveu-se com compaixão por ela, pela viúva, não pelo filho do morto. Jesus se move de compaixão é pela viúva, escute com atenção.
Jesus não está preocupado com aquilo que você perdeu. Jesus não está preocupado se você perdeu o pai, se você perdeu o filho. Jesus não está preocupado se você perdeu dinheiro. Jesus não está preocupado se você morreu em alguma área da sua vida. Jesus está preocupado contigo. É com você que Jesus está preocupado. É com você. Jesus está preocupado com os teus sentimentos, meu amado. Jesus está preocupado com os vivos na terra. Não tem coisas que foram. Jesus está preocupado com você. Está preocupado com os seus pensamentos, com os seus anseios, com as suas expectativas, com as suas esperanças, com os seus desejos, com os teus ideais. É isso que Jesus está preocupado. Com as tuas horas de madrugada. Jesus está preocupado com os pontos da tua oração. Você que está aqui, Jesus trouxe você para que Ele entenda. Você entenda algo. Jesus está preocupado com você. Há uma preocupação de Deus aqui sobre homens e mulheres. Escute, meu amado. A viúva está chorando. A viúva está em choro, em pranto pela morte do seu filho. Mas o que é chorar? As lágrimas, de um modo geral, elas são uma expressão forte de sentimento. Daquilo que é forte, demais. Que nós guardamos por muito tempo. Está ali contida dentro de nós. É um mecanismo natural do nosso corpo em relação aos nossos sentimentos e emoções. A psicologia é fascinante. Eu tive a oportunidade de estudar com o Dr. Augusto Cury, isso é tremendo. É uma coisa que eu posso dizer o seguinte: todos nós temos algo em comum. Uma hora nós vamos chorar. Todos nós vamos chorar em um certo momento. O choro é universal. Ele é experimentado pelo pobre, ele é experimentado pelo rico, ele é experimentado pelo sábio, ele é experimentado pelo indouto, ele é experimentado por uma criança, é experimentado por um adulto, pelo um crente e pelo incrédulo. O choro é assim. Não há como regar. Já choramos e provavelmente ainda vamos chorar mais na vida ainda. Vai sim. Meu Deus, irmão Fernando. Infelizmente. Você sabe qual é a primeira coisa que nós fazemos quando temos? Tem um dito popular tremendo. Se a vida fosse fácil, o bebê não saía chorando. E é uma verdade. Isso aqui é uma verdade. Em nossa vida, as lágrimas vêm e vão, às vezes com maior intensidade ou com menor intensidade. Mas eu fico com o que a Bíblia diz em Mateus 5:4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Não, eu vou repetir. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Jesus Cristo falou isso. Uma certa feita, um filósofo americano, Nicholas Wandertolf, ele fala algo tremendo. Eu olharei ao mundo através das lágrimas. Talvez eu veja uma coisa que eu não veria com os olhos secos. E é uma verdade. O choro é um sinal visível de sensibilidade. Escute. Arrependimento, quebrantamento, emoção, humildade. Não será isso que está acontecendo contigo? Choro, chorar. Nós acreditamos, irmãos, escute bem, que o sofrimento, o cansaço, o esgotamento, as crises, as pressões, as angústias da nossa alma, ao longo desses 2 últimos anos, foram uma proporção muito, mas muito grande de lágrimas. Dias são maus, nós precisamos de uma palavra de encorajamento, erguer a tua alma. Talvez nesse dia você está no ápice, no final. Seu estado é de lamento, é de choro, é de balbuciar, de palavras, de pranto, de lágrimas. Talvez é a tua situação hoje aqui. Quer jogar a toalha, desistir. Qual é a cabeça que nunca passou em total sentimento em desistir chorando? Quem nunca pensou nisso? Quem nunca pensou dessa maneira? E às vezes isso é mesmo conosco. É um grande dilema. Nós pensamos isso. Se Deus é bom, por que sofremos? É um dilema. Se Deus é soberano, controla tudo e todo o poder tem sobre Ele. Se nós se convertermos, passamos a ter uma nova filiação, uma nova paternidade. Como que ainda nós estamos sofrendo? São dilemas, irmãos. São dilemas. Uma vida fiel, uma vida diante do Senhor, anos fiéis. Muitas vezes a retribuição que você tem é choros. A retribuição. Filhos acometidos de enfermidade. Acidentes que ocorrem com você, traumatizando você, levando você a choro. Oh, Espírito Santo. Você não está conseguindo lidar mais com isso há anos, não é verdade? Você chora dia e noite. Chora dia e noite por causa do casamento.
Chore dia e noite pelo filho. Chora porque não consegue voltar aos caminhos do Senhor. Você chora pela herança que não veio. Escute, irmão, você chora porque não tem a casa própria. Você chora porque a doença não é curada. Você chora pelo ente querido que está no hospital ainda. Você chora pelo carro que não tem. Você chora pela namorada que não tem, o namorado que não tem. Você chora pela vida financeira que você está tendo. Você chora pelas quedas constantes espirituais. Você olha para as suas tentações e você chora, chora, chora. Você chora pela frieza da sua vida. Você chora, meu irmão, porque não consegue jejuar, não consegue orar, não consegue nem ficar 2 horas no culto. E você chora. Chora. Chora pelo futuro que não veio ainda. Chora pela solidão que sente, por aquilo que você não conseguiu concretizar, está frustrado. Chora direto. Chora até quando alguém te abraça. Veja só, uma tarefa de casa. Eu falei isso no seminário, pastor William. Nós podemos observar, quando estamos na confraternização, há irmãos que desabam em choro. Carência. Isso aqui não é brincadeira. Carência. Irmão Fernando, não brinco com meus sentimentos. Não, eu não estou brincando. Chorar porque não desempenha o trabalho como antes na empresa, não é verdade? Você chora. Não tem o mesmo desempenho. Você não chora porque não consegue mais limpar nenhuma casa. Não consegue lavar uma louça, não tem mais saúde. Chora por sequelas de um acidente que teve. Chora pelo físico que tem. Pranto, lágrimas. Consomem, perpassam a tua alma. E entenda isso aqui, meu irmão, no conceito. As lágrimas agora aqui são o que está estendido, que está na frente de Jesus, no rosto dessa mulher. As lágrimas podem se secar com lenço. Até você passando a mão, você seca ela. Mas escute, ninguém guarda lágrima. Ninguém carrega um vidrinho e vai guardando lágrima. Escute. Mas uma coisa é certa, talvez você não saiba. O salmista, no número 56 do verso 8, ele diz algo interessante. Registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não está anotados em teu livro? O que eu entendo aqui, meu amado, o hebraico é tremendo, pastor Luiz, irmãos. Isso aqui é tremendo. A ideia aqui do estar guardando o odre, não é que ele coleciona as tuas lágrimas. É que ele pega a sua lágrima, olha que profundo, e vai regando os teus sonhos. Pensei que você ia adorar, mas você perdeu. Ele vai regando com as tuas lágrimas. Irmão, essa lágrima ele não esquece. Essa lágrima de ontem, minha irmã, de mês passado, do ano passado e ainda hoje, que tu derramasse, ele está usando ela para regar os teus sonhos. O que eu quero dizer para você, Deus interpreta tua lágrima. Não, você não me entendeu, amado. Ele sabe que essa lágrima não é de alegria, mas é a dor que você está passando. Você não tem forças para orar, você chora aos pés do Senhor. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Como ele olhou para a viúva, ele está olhando para você, mulher. Ele está olhando para você, homem. E ele está colocando agora algo em sua vida. A palavra de Jesus para essa mulher. Eu imagino ele falando: não chores. Não chores. Não chore. Irmão, pare de chorar, não chore mais. Não chore, a palavra que está sendo liberada aqui nessa noite. Não chore, não chores, não chores. Jesus agora fala com ela. Jesus está falando isso para você. Não chores mais. Ele fala isso para ela. E sabe o que ele faz? Primeiro ele fala com ela. Primeiro, irmão, Deus está curando a tua alma aqui. Jesus está curando a tua alma aqui na central. Já estou terminando. 9:13. Aqui Deus está curando os teus traumas de infância. O teu problema lá de trás que você ainda não resolveu. Jesus está curando. Jesus está tocando essa ferida que você chora. E quando você lembra dessa situação, você se constrange. Deus está me permitindo você lembrar disso. Jesus está me permitindo você lembrar desse assunto que está pendente, que te traz lágrimas. Cristo chegou para ela: não chores, para curar ela. Você tem vezes, meu irmão, que você está sentindo que Jesus te visita. Já sentiu isso? Quando Jesus começa a visitar pessoas, meu irmão, você pode acreditar, Jesus está curando algumas dores que nós, os seres humanos, não entendemos em você, mas Jesus entende. Não, você não me entendeu, Jesus entende. Jesus entende. Ele vai curar você primeiro para depois tocar naquilo que tu precisa. Primeiro ele falou com ela, depois ele tocou no caixão. O que o senhor está querendo dizer com isso? Jesus vai tocar
naquilo que está morto na tua vida. Meu irmão, eu sinto coisas de Deus aqui nessa noite. A mão de Jesus tocou ali no caixão. Essa mesma mão, escute bem, meu irmão, o que me chama fortemente nesse texto, o autor é enfático. Ele devolve aquilo que ela tinha. O filho era dela. O filho, na verdade, é sangue dela. O que eu quero dizer, meu irmão, nessa noite? Que aquilo que você tinha vai retornar. Não, você não está entendendo. Aquilo que você tinha, e você sabe do que eu estou falando, vai retornar